tarde a todos e todas. Esse é um vídeo da sequência de vídeos sobre arquitetura e urbanismo na periferia. E isso é oferecido pelo Instituto Jatobás e o Macambira Sociocultural. Eu e a Mari, nós fazemos parte da Arquicop+, que é uma cooperativa de arquitetura e urbanismo que trabalha com assessoria técnica para comerciantes e empreendedores na periferia, principalmente na zona leste de São Paulo. E a gente tem como principal objetivo levar a arquitetura e tornar ela acessível para todos, não sendo apenas elitizada, né? Hoje a gente vai trabalhar sobre as mudanças climáticas e a periferia. Bom, antes de tudo, deixa eu me apresentar. Eu sou o Pedro, sou graduado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Judas e mestrando na área de gestão do espaço urbano no programa de pós-graduação da São Judas também, e trabalho na cooperativa. E aí tem a presença da Mari também. Você quer se apresentar, Mari? Você está fazendo um trabalho tão bom. A Mari, ela também é graduada em Arquitetura e Urbanismo. Ela também faz parte do programa de pós-graduação da São Judas. Ela tem trabalhado com, principalmente, áreas de risco na periferia. E ela é a nossa vice-presidente da cooperativa, né? Essa é a novidade. Ela aqui. E como convidada para trabalhar com a gente, temos a professora doutora Ana Paula Cury, que eu vou pedir para a Mari apresentar ela. A professora é a convidada mais que especial para falar sobre esse tema. Ela é professora da pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo do mestrado profissional em Engenharia Civil e do curso de graduação da Universidade de São Judas, e também é participante do comitê gestor do Laboratório Climápolis, e coordenadora de uma iniciativa muito legal, chamada Laboratório Itaim Paulista, né? Primeiramente, é um grande prazer estar nesse tema com você, professora. Seria muito interessante se você pudesse contar um pouco sobre essa experiência do Laboratório Itaim Paulista antes da gente mergulhar no tema, se possível. Mari e Pedro, é um prazer estar aqui com vocês. Eu acompanho a trajetória de vocês já há algum tempo e tenho muito orgulho do trabalho que vocês desenvolvem, que é algo realmente relevante nas ações de transformação do espaço periférico, que é o tema do nosso Lab Itaim Paulista. Eu adoro falar do Lab porque é uma iniciativa que a gente tem levado já desde 2015 com muito carinho, né? E sempre com o apoio incondicional dos estudantes da São Judas. É o laboratório de extensão do programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo e também da Engenharia Civil, e congrega no Lab alunos de graduação, pós-graduação, ex-alunos, professores. Temos professores de várias áreas que atuam no Lab Itaim Paulista, temos professores do Direito, da São Judas, temos professores da Engenharia Civil e agora da Saúde, da área da saúde. O Lab é um espaço muito aberto que se propôs a pensar o espaço periférico do ponto de vista da sua gestão. Uma das nossas motivações foi que muitos dos nossos alunos moram em espaços periféricos, vivem em espaços periféricos, e trazem um conhecimento muito grande dessas áreas para dentro da universidade. Então, a gente viu uma potencialidade muito grande de aproveitar essa experiência nos cursos de graduação e pós-graduação e transformar essa experiência em objeto de estudo e de ensino. Então, o Lab, ele é uma experiência, ele é um trabalho empírico que se alimenta muito da... Mari, acho que está dando microfonia. Isso. O Lab, ele se beneficia muito do conhecimento dos estudantes, e ele usa o espaço, né, e no caso, o Itaim Paulista, que a gente elegeu como estudo de caso,
como forma de ensino. Então, identificando os problemas da localidade e convocando os estudantes e professores na sua resolução. A gente, em 2015, começou com um convênio com a Universidade do Texas. Na verdade, era um projeto de pesquisa que a gente desenvolveu via FAPESP, com a Universidade do Texas, no sentido de justamente começar a investigar os problemas ambientais da periferia, que é o tema da nossa entrevista hoje. E logo na sequência, nós fizemos uma proposta para o poder público local de algumas ações que a gente achou que poderiam ser adequadas, né, àquele momento da pesquisa e poderiam ajudar o poder público, que foi o monitoramento do plano regional, a elaboração de uma cartilha ambiental, que acabou virando uma estratégia de educação ambiental, e também um curso de capacitação para gestores locais, que também chegamos a elaborar. E essa iniciativa, então, ela fez parte de um convênio formal da Universidade de São Judas com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, que foi firmado em 2016. E em 2018, a partir dessa experiência prévia de pesquisa e do convênio, nós, então, ingressamos, né, numa pesquisa transformativa, que é apoiada pelo projeto Climapolis, pelo laboratório, que é uma parceria entre o Max Planck Institute for Meteorology da Alemanha, de Hamburgo, e o Instituto de Geofísica, Astrofísica e da Universidade de São Paulo. Então, essas duas instituições montam esse trabalho de pesquisa, mas muito interessadas nas transformações, de fato, locais, na governança climática local e nas transformações que a gente pode empreender no território a partir da pesquisa científica sobre o clima. Então, a gente é envolvido, né, a gente é convidado a fazer parte desse trabalho, que é um trabalho bastante pioneiro, e esse é o estado da arte, aí que nós estamos hoje fazendo parte do Laboratório Climapolis e realizando algumas ações junto à Subprefeitura do Itaim Paulista e a Escola Dama Entre Rios Verdes. Vocês me escutam bem? Sim. Vou colocar um fone, assim, melhor. Eu acho que se cabe aqui um comentário, é que um pouco da área que a cooperativa decidiu atuar é um pouco da semente que o Lab plantou. Sim. Em nós que somos ex-alunos, né, da São Judas, de graduação. Nós somos ex-alunos da Ana Paula desde a graduação, depois agora no mestrado. Então, realmente foi uma herança que veio da graduação, eu acho que pra gente, essa dívida com as áreas periféricas, né, que nós temos na cidade. Aproveitando esse gancho, né, que a professora falou, que é incrível essa iniciativa, desde 2015, né, quem tiver curiosidade sobre o projeto do laboratório, os links vão estar na postagem desse vídeo que a gente vai colocar lá no feed da Arquicop. E, mais uma vez, aproveitando esse gancho, com toda essa experiência na periferia, professora, qual é a relevância dessa discussão sobre questões ambientais e periferia? Olha, Mari, nas periferias da cidade de São Paulo, a gente tem, né, uma expansão urbana que avança sobre o sistema hídrico da cidade, né? E esse sistema hídrico, no momento, né, ele ainda não foi canalizado, né? Então, a periferia, ela foi ocupada, né, ela é densamente ocupada, né, são regiões, como a gente vê lá no Lab, com uma densidade demográfica muito alta, um uso e ocupação do solo, uma ocupação do solo muito impermeabilizada, né, muito densa, portanto, um solo muito impermeabilizado, e que ocorre justamente nas áreas que deveriam ser áreas de proteção dos rios e dos córregos, que são mananciais, por exemplo, na zona leste do Tietê, né. No centro da cidade, né, esses rios e esses córregos, eles foram canalizados, né, e muitos deles deram espaço às rodovias, ao sistema estrutural de transporte da cidade, né. Então,
principais vias, né, que cortam a cidade, elas ou ocupam fundos de vale, ou estão sob córregos canalizados. Então, teve uma ocupação no centro, né, que, de alguma forma, modificou muito o sistema natural hídrico da cidade de São Paulo. Na periferia, o que a gente enxerga, né, é uma ocupação informal, né, muitas vezes em áreas de risco e que foi, ao longo dos anos, sendo regularizada, né, mas que na periferia a gente combina um problema habitacional com um problema ambiental, né, e isso na história, né, do nosso urbanismo sempre foi um problema, uma questão de disputa, né, então a questão ambiental ela sempre foi um impedimento para efetivação do direito à moradia, quando, na verdade, né, o que nós deveríamos fazer é nos unir para que as moradias dignas fossem oferecidas a contento, em locais seguros, longe dos recursos hídricos que abastecem a cidade e de modo organizado e confortável para as pessoas que moram lá, porque não é confortável morar na beira dos córregos, sujeito a enchentes, alagamentos, problemas na coleta de lixo, que é a situação que a gente tem visto nessas nossas visitas periódicas, né, às áreas que estão ocupando os córregos na região do Itaim Paulista. Só talvez para completar, né, não sei se as pessoas conhecem, o Itaim Paulista ele foi selecionado como estudo de caso exatamente desse problema do crescimento periférico e dos recursos naturais, porque ele ele faz limite com a área de proteção do Rio Tietê, ele é o distrito, a subprefeitura mais a leste da cidade de São Paulo, é cortado por 6 cursos d'água, né, e ao sul tem um conjunto muito grande de nascentes. E a despeito disso, é o bairro mais densamente povoado, né, o bairro mais denso da cidade de São Paulo, e que possui a menor cobertura verde da cidade. Então, quer dizer, é uma série de contradições, né, do crescimento periférico, e que, na verdade, essas contradições, elas podem ser uma motivação muito grande para que o poder público transforme essas localidades em direção a uma cidade sustentável. Certo. Eu queria aproveitar, então, você comentou que são realizadas diversas visitas lá no Itaim Paulista, ao longo dessas ocupações que estão localizadas nas áreas de várzea, e eu queria perguntar um pouco sobre qual é a percepção dos moradores em relação a esses recursos naturais, né? Qual que é a visão comum que eles têm do morador de periferia que tem uma necessidade básica da moradia em relação a essas questões ambientais, porque eu acho que muitas vezes, em alguma das visitas que eu pude participar, era comum falar, tem que chamar o prefeito para tampar o córrego, tem que chamar o prefeito para assim, tipo, é uma visão, sumir com o recurso natural. Já está enraigado nas pessoas que a solução é tampar o córrego, né? Que isso é uma coisa que a gente discutiu muito no mestrado e na graduação, principalmente no laboratório. Será que é talvez a melhor maneira você pegar esse corpo d'água, enterrar e deixar ele ali livre para ter outro tipo de ocupação em cima? Pode ser uma questão para a gente discorrer agora. Olha, pessoal, na verdade, quando a gente foi visitar essas localidades, a gente tem que entender que aquela população está muito pressionada por um problema muito iminente, que é a disputa que elas têm que empreender todos os dias contra aquele corpo da água, que leva a água, que leva o rato, que leva o lixo, né? Então, essa luta diária da população
faz com que ela, então, recorra a esse discurso muito fácil. Mas, por outro lado, se vocês lembrarem, a gente teve experiências muito ricas com essa população. A gente viu várias senhoras moradoras cuidando do córrego, pedindo para não jogar lixo, que contaram a batalha que elas tiveram para que colocasse a caçamba lá nos pontos de coleta, para que o poder público viesse recolher o lixo nos pontos que elas organizaram. Que mais que a gente viu? A gente viu alguns depoimentos foram muito interessantes de pessoas que criavam quase que um universo paralelo, né, uma cidade paralela que elas viviam, né, que foi o caso típico ali que a gente viu de um determinado morador que morava bem em cima de uma manilha de esgoto, né, com aquele ruído todo e aquele cheiro muito forte, né, e eu lembro que um dos estudantes perguntou muito ingenuamente, não, assim, nossa, como é que você consegue morar aqui? E aí o morador falou, olha, fecha os olhos, você está numa cachoeira. Então a reconstrução dessa situação dentro de um universo possível, né, quase desesperado, né, possível, uma reação quase desesperada da nossa própria condição fisiológica de se adaptar às condições mais difíceis, né, como essa de moradia, são, enfim, uma lição de como essas pessoas, elas são recursos muito potentes na defesa do patrimônio ambiental. Então, o que eu tenho pensado, né, que eu acho que a gente deve advogar, e a gente tem de algum modo feito isso, é entender que as pessoas não são a pobreza, as pessoas são a riqueza da nossa cidade. E é através das pessoas e através dessa riqueza que a gente tem que conseguir mobilizar o poder público para criar soluções que sejam efetivas, tanto do ponto de vista da moradia dessas pessoas, quanto do ponto de vista do meio ambiente, que afeta todas as classes sociais, não só os pobres. E nessa luta, esses dois lados estão do mesmo lado, têm os mesmos interesses. Então, se a gente puder entender que essas pessoas são a riqueza da cidade, e que essa riqueza pode ser transformada num sistema urbano, espacial, que produza uma economia, que produza uma vida pública, que produza uma cidade, uma nação, a gente pode talvez pensar de outro jeito. Eu vou dar um exemplo para vocês do trabalho da Pamela, que trata do córrego do Água Vermelha, né? A Pamela está fazendo um trabalho de levantamento, a Jade já começou a fazer um trabalho amplo da legislação ambiental e social, e a Pamela entrou com esse trabalho de levantamento agora. E ela puxou as fotos aéreas, né, de 2002, quando o Parque Linear de Água Vermelha foi instituído, né, depois quando ele foi implantado, acho que era em 2007, 2008, onde já tinha as infraestruturas do parque, e depois uma foto recente, onde pouco se vê o Parque Linear de Água Vermelha, pelo tanto de moradias, e não são as moradias informais, não, são as moradias construídas através do programa Minha Casa Minha Vida, né? Então, há uma ação do poder público, né, que é feita, mas que ela é feita de um modo ela é muito setorial, como ela tem só a questão da habitação, né, ela acaba criando um prejuízo muito grande à questão ambiental. Então, o que a gente vê na ocupação periférica é que a gente precisa ter uma política pública mais inteligente, que seja capaz, né, de responder de modo mais intersetorial às demandas. E isso, no final, isso gera uma própria racionalização do poder público. Então, Pedro, quando você começa a estudar a reforma urbana que foi proposta durante a gestão da Luiza Erundina, você vê lá que um dos pontos principais
é a reforma administrativa, e que essa reforma administrativa pressupõe um sistema de informação nas subprefeituras e no poder local, para que justamente as ações, em vez de concorrerem entre si, ou seja, uma causar o prejuízo da outra, sejam feitas de modo integrado para uma causar o melhoramento da outra, para se somarem como políticas públicas, não para se subtraírem como tem acontecido. Acho que foi até bom você ter terminado a sua fala aí, falando um pouco sobre essa questão das políticas públicas, que a próxima pergunta eu ia perguntar se você enxerga uma ausência de justiça ambiental entre as populações que estão numa situação de maior vulnerabilidade social. Então, por exemplo, você citou que o Itaim Paulista é o distrito que tem a menor cobertura arbórea, sendo o distrito que é mais densamente ocupado. E a gente vê alguns estudos, um estudo inclusive realizado pela Fundação TID Setúbal, ele fala que 75% dos gastos públicos eles não são regionalizáveis, então a gente não sabe onde estão sendo. Outros 16% é para o funcionamento da coisa pública. Então, o que sobra só os 9% restantes, né, eles são, como se diz, são apenas 9% que a gente sabe onde está sendo investido esse gasto público. Aí desses 75% que não são regionais, já tem uma coisa ruim, que é a gente não saber onde está sendo gasto esse dinheiro público, e a gente vê na verba destinada para secretarias, a Secretaria do Verde e Meio Ambiente é a que menos recebe. É uma das que menos recebe, perdão. E em relação a, tendo assim, esse cenário da política pública, que a gente não sabe onde está sendo investido o dinheiro público, que a Secretaria do Verde é uma das secretarias mais negligenciadas, nessa falta de informação, em que as secretarias muitas vezes acabam concorrendo entre si na prestação desses serviços, e nessa desigualdade presente, por exemplo, o governo municipal fazendo um grande investimento na reforma do Vale do Anhangabaú, para colocar fontes e no embelezamento, enquanto na periferia se tem uns problemas ambientais super graves, né? Então, nesse cenário, assim, você enxerga uma ausência dessa justiça ambiental? Olha, Pedro, você citou várias coisas que a gente poderia tematizá-las separadamente, né? Não sei se dá para a gente separar a justiça ambiental do direito à cidade, né? Acontece que o direito à cidade, a gente, durante muito tempo, basicamente significou o acesso à moradia, né? Atualmente, a gente tem percebido, né, que o direito à cidade não é só acesso à moradia, ele precisa ser a integração do sujeito na vida social, no desfrute dos espaços públicos, no acesso aos serviços que o Estado oferece, né, como educação, saúde, limpeza, segurança, né, trabalho, inclusive, né, uma garantia constitucional, né, o trabalho é uma garantia social do indivíduo pela Constituição de 88. Então, o que eu acho que a gente pode entender, né, é que o direito ao meio ambiente, ele é um direito que tem que ser universalizável, assim como o direito à cidade, né? Então, essa justiça ambiental, esse direito ao meio ambiente, ele não pode ser concorrente ao direito à moradia, né? Só que, como as pessoas não têm onde morar, né, elas vão morar nos espaços que sobram, que são as áreas de proteção ambiental, né? Então, essa lógica que transforma, né,
justiça ambiental numa utopia, né, ela tem que ser revertida. Ela tem que ser revertida, né? E é possível revertê-la, né? Porque o benefício de reverter essa lógica é muito grande, né? A economia que se pode gerar por um projeto inclusivo, projeto social e ambiental inclusivo, é muito grande, né? Nós temos um grande desafio, que é vencer os dois problemas ao mesmo tempo. A questão social e a questão ambiental. A pobreza, né, e o meio ambiente. Esses dois elementos que fazem parte da cidade, eles têm que ser motivadores de uma transformação em grande escala, de uma renovação num ciclo muito intensivo dos espaços. E aonde a transformação é mais evidente? É no centro ou é na periferia? Eu imagino que seja na periferia. Eu acho que é discutível. Eu acho que talvez essas transformações elas tenham que ser simultâneas, mas do ponto de vista da renovação das estruturas ambientais urbanas, certamente a periferia. Agora, na ocupação, é o centro que tem que mudar também, né? Porque não adianta a gente ter toda aquela capacidade construtiva instalada e esvaziada, né? Então, como a gente pode fazer justiça social em relação à cidade e ao meio ambiente, de modo a conciliar esses interesses e a somar benefícios para a vida da cidade brasileira. É legal como a gente não tratou a questão climática como só mudanças no meio físico, assim, o calor, a questão do lixo, mas assim como um problema que pode ser tratado do ponto de vista econômico e social, né? A professora é incrível, sempre trazendo essas temáticas para a gente, mas é importante de perceber como tudo anda interligado. A gente teve algumas aulas muito boas agora, durante o mestrado, falando justamente sobre essa ligação entre as disciplinas e como tudo aquilo culmina para poder fazer a cidade, né? A cidade, ela é um conjunto de coisas. Acho que a professora colocou de uma forma muito boa agora, explicando que tem esse problema, mas é um problema que tem que ser caminhado, nunca ele pode ser subjugado por outro, ou colocado num patamar, porque a gente sabe agora que a pessoa que está ali no córrego, né, que ocupou esse espaço pela pressão demográfica que sofreu e escolheu aquela área ali para morar, ela vai correr para um discurso que os arquitetos urbanistas têm um dever de, às vezes, investigar e remediar. Acho que investigar, principalmente, como são as relações nessas áreas, para poder fazer o melhor trabalho possível, né, para ter essa evolução do pensamento de cidade. Não sei se eu me fiz entender agora. A gente tem falado muito em fazer uma transformação urbana, uma transformação de paradigma. E cai de novo naquele projeto do laboratório, né? Tem a iniciativa da escola, que seria legal até de você passar um pouquinho agora. A gente tem um material que a gente pode até disponibilizar para todos que têm interesse em ver, mas foi uma iniciativa muito interessante que uniu o poder público, né, a academia, os arquitetos, assim, as pessoas detentoras do conhecimento técnico e as pessoas que têm a vivência do local e sabem a demanda, o que elas precisam, né. Foi muito enriquecedor para mim poder participar daquela iniciativa, e eu queria que você falasse um pouquinho para quem não conhece sobre, né, que eu acho que tem tudo a ver com o tema agora. Sim. O evento que a gente organizou, o Livro dos Sonhos, né, na Praça da Mãe Preta. A Praça da Mãe Preta é um ponto também, lá no Itaim Paulista, é um ponto muito especial, né?
é uma localidade que fica, uma praça que fica ao lado da praça do Parque Linear de Água Vermelha, né? Então, é uma praça que faz, de algum modo, parte, né, da implantação do parque de Água Vermelha. E do lado direito da praça, do seu lado direito, você tem um ecoponto. E do lado esquerdo, você tem a escola IMEF Dama Entre Rios Verdes, que é uma escola também muito diferenciada na localidade, eles fazem um trabalho muito bacana com a vizinhança, né? E a gente sempre chamou muito a atenção, né, a situação, porque é o lixo, tá tudo córrego e tal, e recentemente a gente fez o contato com a escola, com a Dama Entre os Rios Verdes, e queríamos fazer na escola um trabalho sobre poluição, que é o trabalho que depois a gente chegou a fazer também, uma ação de Citizen Science, que é a montagem de sensores de poluição de ar com as crianças ali, para elas verem a diferença que é quando se queima o lixo na praça, o que acontece, quando sai a fumaça da cantina, o que acontece. Então, montamos com as crianças, mas quando a gente chegou lá para apresentar esse projeto, as crianças se rebelaram, elas falaram, olha, tudo bem, a gente acha muito legal, porque essa escola tem uma imprensa jovem organizada, sabe, é uma iniciativa muito legal. E a imprensa jovem, então, falou, olha, acho muito legal essa iniciativa de vocês, né, de fazer os sensores e tal, a gente apoia, mas a gente tem um projeto que também a gente quer que vocês apoiem, que é o projeto Chamando a Atenção. E aí eles vieram mostrar pra gente, e na época nós fizemos uma visita oficial do projeto Climapolis, então nós tínhamos vários pesquisadores da Alemanha, do Brasil, né, todos ali, então era um evento, assim, bastante bem fornecido, bem cheio de pessoas importantes e muito inteligentes. Abastecido, né? Abastecido. De personalidade. Foi. E aí, então, o que aconteceu? Eles vieram mostrar o trabalho deles, que tinha sido um mutirão de limpeza na Praça da Mãe Preta, porque a Praça da Mãe Preta, apesar de ter o ecoponto do lado, ela é um ponto viciado de descarte de lixo, né? E as crianças muito incomodadas, isso gera rato na escola, dá uma série de problemas, elas organizaram com os pais, né, e a vizinhança, um mutirão de limpeza, que chamando a atenção, né? E como a gente foi através da subprefeitura, né, foi a subprefeitura, através de um convênio formal que nós tínhamos com esse laboratório da Alemanha, que nos encaminhou à escola, o subprefeito estava lá também, né, e as crianças não tiveram dúvidas de logo pedir ao subprefeito uma providência em relação à Praça da Mãe Preta, né. Aí foi que a gente entrou, então vamos organizar uma reunião, convocar os moradores, esses estudantes da imprensa jovem, e vamos pensar o que a gente quer que a subprefeitura faça na Praça da Mãe Preta. Foi aí que a gente fez, então, o evento, né, o Livro dos Sonhos, que teve dois momentos, um momento que a gente discutiu e elencou os problemas da população local, porque eles sabem o que é, onde tem perigo de travessia, onde os carros passam de forma muito rápida, qual é o problema do funcionamento do ecoponto. Teve uma parte muito objetiva de coleta, de experiências e sugestões dos moradores, e depois teve uma parte mais simbólica, né, que a gente saiu pela praça, e cada morador, cada criança, cada pessoa que participou da oficina, então, desenhou a praça como imaginaria que ela pudesse ser nos seus sonhos, né, o que desejava. E aí a gente montou um livro, organizamos também um mapa, né, com diretrizes do reordenamento urbano, e um livro com esses sonhos, né, montamos um livrinho, e depois entregamos numa
visita oficial lá no Lab à subprefeitura, entregamos para o subprefeito que se mobilizou para responder pelo menos uma parte do que havia sido reivindicado lá pela população no encontro que a gente fez, né? E também também se propôs a fazer uma pista de skate, que era uma das reivindicações lá, um dos sonhos dos jovens que estavam lá no evento da praça. Então, foi um experimento muito bacana, e eu acho que ele foi bacana por vários motivos, né? Teve o evento em si, que foi muito legal, de uma forma de assessoria técnica, de construir uma ponte entre o poder público e os moradores, né? Uma ponte mediada, então houve uma mediação dos estudantes de arquitetura, a Mari participou, o Pedro participou, outros estudantes de graduação e de pós-graduação, que promoveu um aprendizado, né, para esses estudantes, por um lado, então teve esse benefício. Eles produziram material técnico para ser entregue para a subprefeitura, o relatório, eles conduziram, então, a experiência da praça, fizeram os levantamentos, então isso criou um relatório formal sobre o qual os anseios da população se formalizou num produto técnico, né, efetivo, material entregue ao subprefeito. Teve esse outro ganho, e teve o ganho de nos deslocar para a problemática do lixo, né, que é uma problemática muito presente nessas áreas periféricas, né. Então, teve uma escuta, né, a gente foi lá querendo implementar um projeto de citizen science vinculado à poluição, e a gente saiu de lá promovendo um evento ligado ao lixo, não que a gente não tivesse feito o nosso depois, também fizemos, mas a gente saiu de lá fazendo um evento ligado ao lixo, que não fazia parte da pesquisa de ninguém ali do grupo e tal. Então, eu acho que essa interação, essa possibilidade de escuta da população, e essa possibilidade de construir um lugar para a universidade, na mediação entre a comunidade e o poder público local, eu acho que é uma estratégia muito importante para a gente repensar como seria viável a tal reforma administrativa que se implementou parcialmente no governo da Marta, mas que ainda a gente pode melhorar muito, né, para o futuro, em termos de ter um sistema de governança local no Brasil, ou em São Paulo, pelo menos, mais robusto. Achando incrível como esse tema evoluiu, né? A gente vê como está tudo interligado. Uma coisa que, assim, o Pedro pode também me ajudar nesse discurso agora, é que eu acho que é muito importante que os alunos de graduação também tenham acesso a esse tipo de atividade, porque na época nós estávamos saindo da universidade, a COP era algo assim novo, estava caminhando, e quando nós tivemos a oportunidade de intervir realmente no espaço urbano, né, cortesia da TID Setúbal, que acreditou na iniciativa e apoiou muito a gente, nós levamos em consideração o que a população queria, não veio algo assim, de cima para baixo, conhecimento técnico para resolver isso, e é isso que vocês vão receber. Eles tendo a vivência do lugar, eles sabem o que eles precisam, eles sabem o que eles querem para que a vida deles seja mais cômoda, certo? Então, a praça que a gente estava fazendo no La Pena, né, ela está próximo a um corpo hídrico também, e próximo a um equipamento urbano muito utilizado lá, que é o Galpão Inova ZL. Está na frente da associação de bairro e na frente de uma UBS. Então, assim, era um lugar que nós, como arquitetos, conseguimos ler como um lugar de destaque, mas que na época, posso até deixar as imagens aqui se o pessoal quiser, depois que era usada como estacionamento, descarte, às vezes, de lixo, o pessoal ali abandonava o carro e como que a pessoa entra na UBS, como que a pessoa usa ali a associação, tem que ser uma coisa, assim,
de destaque. Primeira coisa que a gente foi perguntar, o que precisa, o que quer? Eu quero banco para sentar. Mas banco ali, né? A pessoa que vai levar a criança na UBS tem que esperar. Às vezes ela quer ali a pracinha, a criança não quer ficar ali dentro da onde tem o aparato médico, ela quer ficar ali na praça, no sol, quer brincar. Então são coisas assim, levando em consideração sempre o que a população quer e precisa, né, a gente pode tornar a cidade cada vez melhor, né? Tem que ter essa escuta, essa troca esse intercâmbio de informação. Principalmente porque ali enche muito, né? Nós tivemos a cheia do dia 11 de fevereiro, que foi realmente uma tragédia, encheu várias casas ali da região, o equipamento que é o galpão, a UBS. Então, assim, se a gente puder implementar soluções que melhorem a qualidade de vida, que inclusive está sendo acompanhado pela Laboratório de Engenharia da São Judas, eles estão produzindo material, né, e material técnico ali para apoiar essa construção da praça. Vamos torcer, né, que a gente deu uma paradinha por causa do coronavírus agora, mas eu acho que o mais importante foi essa vivência que a gente teve, né, entre ao poder público dizer o que precisa, o que ele pode fazer, o intercâmbio com a população. Eles são uma população ali muito unida, né? Eles fizeram até o território de direito, que seria como se fosse um plano de bairro que eles mesmos tiveram a iniciativa de produzir junto a TID Setúbal. E a academia se colocar numa posição ali de ouvinte, né? E aplicar as técnicas que você tem para melhorar ali a condição da população. Eu não sei se foi claro aqui o que eu quis dizer agora, mas eu super agradecimento à professora que deu toda essa ferramenta para a gente poder trabalhar e sermos profissionais que pensam nisso. Fico muito contente, Mari, que vocês reconheçam e que tenham comprado essa ideia, né? Porque vocês compraram essa ideia e mais do que compraram a ideia, né? Vocês transformaram a ideia, levaram ela adiante, montaram a cooperativa, estão trabalhando, vocês foram muito mais longe do que eu pude imaginar. Isso é muito legal. Para qualquer professor é muito legal. É isso, Mari? Eu acho que foi uma aula agora, né? A gente passou até um pouquinho do horário, mas sem problema nenhum. Incrível a sua presença, professora. Muito obrigada por estar com a gente hoje. Você deu um tempinho para a gente, que com certeza a gente espera que esse material possa inspirar as pessoas e pelo menos trazer informações que elas precisam ou que não sabem onde buscar. A gente está abrindo esse canal. Sempre que você quiser também, a COP está de braços abertos, né? A gente provavelmente vai trocar muita figurinha ainda, né? Eu queria agradecer muito isso. Eu que agradeço, é um prazer sempre estar com vocês sabem disso.